segundo vídeo dessa série Mulher de Fases, que a ideia, a proposta é trazer o objetivo, o foco, o que a mulher deve fazer na fase em que ela está. E ela deve fazer baseado no quê? Na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a fase em que você está passando nesse momento? A fase que eu digo, a fase da vida. Solteira, casada, mãe, avó, né? Enfim, outras situações aí. A gente vai até pincelar algumas situações específicas, como o momento do divórcio para quem passou por isso, né? Infelizmente teve que passar por isso. Nós vamos dar uma pincelada também. Então, vamos lá ao segundo vídeo e nós vamos falar hoje sobre a mulher casada. Nós sabemos que existe uma diferença muito grande entre ser solteira e ser casado. E isso é um ponto importante e relevante para a gente começar. Quando você era solteira, existia um objetivo, um foco. Inclusive, se você não sabe, se você está me assistindo, você é uma mulher solteira e você quer saber mais, volta um vídeo que nós falamos muito sobre essa fase. Agora, entramos na fase de casada. Inclusive, muitas mulheres vieram falar comigo, Lari, fala sobre o início do casamento e tal. E eu posso até, entre esse vídeo de hoje e o próximo, fazer outros vídeos pra gente trocar uma ideia sobre como foi essa fase pra mim e tudo mais. Hoje eu quero ser bem objetiva falando sobre o que a Bíblia fala. Nós vamos trazer à luz da Bíblia quem você é, quem você deve ser e como você deve se comportar nesse ambiente agora dentro do matrimônio, ok? Então vamos lá, começando do começo. Tudo mudou e nós não podemos entrar na fase do casamento com a mesma mentalidade da fase de solteiro, porque senão já começou tudo errado, né? Talvez você conhece casais que vivem de forma casada, ou seja, dividem o mesmo teto, casaram, enfim, trocaram aliança, mas vivem como dois solteiros dentro de casa, ou seja, eu faço o que eu quero, você faz o que você quer, mesmo que eu concorde ou discorde de você, não me interessa, cada um vive a sua vida, cada um paga as suas contas, cada um, enfim, lava a louça quando quer, vive como quer. E a gente sabe que isso é totalmente antibíblico, né? E eu quero começar lendo para vocês Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, que diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. O que isso significa? Tudo. Para nós muda tudo. Por quê? Porque quando nós éramos solteiros, a gente estava numa condição de que existia lá uma cultura, uma lei, uma forma de viver, era da casa do pai e da mãe. Quando você entra num relacionamento de casamento, né, feito aí à luz do Senhor, você entra dentro de um relacionamento e você precisa entrar com uma mentalidade que agora você não faz mais parte da cultura dos seus pais, mas agora você e seu marido vão criar uma nova cultura e vocês vão ser um só coração, uma só mente, um só plano, um só objetivo para sua casa. E isso é muito importante. Se você não está disposto a abrir mão, muitas vezes, do que você quer e o seu marido, da mesma forma, não está disposto a abrir mão dos planos dele para o futuro e vocês, então, fazer um plano só, então eu acho que você não deve pensar em casamento ainda. Porque casamento é isso. Eu vou ter que abrir mão, meu marido tem que abrir mão para aquilo que é melhor para nossa casa, para nossa relação, para nossa família e para aquilo que a gente quer construir como futuro. Já não posso mais pensar, eu tô afim de fazer um intercâmbio, enfim, beijo e abraço, tô indo. Não, agora, se eu decidir casar, e por isso é muito importante com quem você vai casar, porque isso define se os seus planos são planos como o dele, vocês sonham da mesma forma. Porque, claro, você entrar num casamento e ter que abrir mão de tudo, fazer coisas totalmente contrárias àquilo que você gostaria, também é muito difícil, né? É uma vida muito sofrida. Mas, obviamente que em coisas eu vou ter que abrir mão e desistir mesmo. Em outras coisas eu vou falar, nossa, o casamento vai me impulsionar, porque eu amo isso, eu desejo isso pro meu futuro. E o meu marido da mesma forma. Por isso é tão importante os dois caminharem na mesma direção. Porque aí só vai potencializar os seus sonhos, aquilo que você sonha. E agora você vai ter mais uma pessoa para sonhar junto, para caminhar junto, para investir junto e assim por diante. Mas de qualquer forma, alguma coisa você vai ter que abrir mão, você tem que saber disso. E o seu marido vai ter que abrir mão, porque agora é hora de tornar uma só carne.
Vamos voltar um pouquinho sobre a origem da mulher e também para que ela foi criada, com qual objetivo Deus criou a mulher. Então vamos voltar um pouquinho em Gênesis 2, no capítulo 2, no versículo 18, diz assim: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. E aí entra uma série de discussões e que a gente não vai entrar porque a gente crê na Bíblia, a gente confia naquilo que o Criador fez e nós confiamos e descansamos nisso. A mulher, ela foi criada do homem, a partir do homem. O homem foi criado primeiro, a mulher foi criada depois, né? Deus quis dessa forma e nós confiamos nisso. E na prática eu amo isso, né? Eu vivo isso na prática da minha casa. Então, Deus criou com o objetivo de completar o homem e com o objetivo de eu ajudar, o auxiliar naquilo que o Senhor propôs para que o homem tivesse como missão. A mulher seria participante dessa missão de forma auxiliadora, de forma a impulsionar para que sua casa, para que aquilo que Deus deu ao homem pudesse acontecer. Bom, então vamos dar uma pincelada aqui sobre algum problema, o problema da mulher muitas vezes não aceitar isso e não se submeter a isso e muitas vezes até não viver aquilo que o Senhor tem para ela como mulher dentro do casamento, seja ele por N motivos, e aqui a gente não vai entrar em todos os motivos, mas o problema de não viver essa cultura, tanto o homem quanto a mulher. Nós vemos na história da humanidade, né, na verdade, a história da queda da humanidade ali em Gênesis, quando o Senhor diz a Adão que eles não deveriam comer daquela árvore, daquele fruto. Então o homem, ele tinha esse objetivo. Deus deu ao homem cuidar da situação, cuidar da casa, cuidar de sua esposa, cuidar ali de tudo, né? Deus, ele dava nome aos animais, ele cuidava, ele cultivava, né? Ele foi colocado ali para cuidar das coisas do Senhor e Deus deu ao homem isso e deu à mulher para que o auxiliasse, ou seja, o homem governava ali. O que aconteceu? Eva vai lá, troca uma ideia com a serpente e a serpente engana Eva. E Eva cai na cilada, come do fruto, entrega seu marido come do fruto. Aqui nós vemos alguns problemas. O primeiro deles é a ausência do homem. Quando o homem se ausenta de fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer, a sua casa cai em ruína. Por quê? Porque agora deu liberdade para que a mulher governe. A mulher ali na situação, Eva, governou a situação e decidiu, né? Ela sucumbiu à liderança do homem e decidiu por comer do fruto, convenceu o seu marido a comer o fruto e aí deu no que deu, né? Primeiro problema, ausência do homem. Então, muitas vezes nós vemos situações de mulheres terem que liderar a sua casa porque hoje homens são homens ausentes, homens que não vivem aquilo que o Senhor propôs para que o homem vivesse. E aí, enfim, acaba acabando para a mulher a situação de ter que liderar a sua casa. E olha o problemão disso. E aí fica a grande lição para nós, né? Biblicamente falando. O Senhor deu uma missão à nossa casa. E esse homem governa a nossa casa. Ele deveria governar a nossa casa, o nosso marido. E nós, como esposas, precisamos impulsionar, aconselhar, ajudar, fazer com que as coisas aconteçam para que o Senhor seja glorificado. Nós precisamos lembrar aqui que não estamos falando sobre posições. O homem é melhor que a mulher, o homem tem mais capacidade que a mulher, de forma nenhuma. Estamos falando sobre capacidade, sobre valor, tanto é que a palavra nos deixa claro que homens e mulheres são exatamente iguais perante Deus. Para Deus, nós temos o mesmo valor que os homens o mesmo valor que as mulheres. Não é essa a questão, é uma questão de organização do caos. O Senhor criou homem e mulher e ele decidiu dessa forma. E nós, como criaturas, como pessoas criadas pelo Criador, então nós confiamos de que ele sabe o que está fazendo. Homens, vocês precisam governar as suas casas, vocês precisam liderar as suas casas, amar as suas esposas. Nós vamos ver um pouquinho para frente como isso acontece.
cuidar dos seus filhos, providenciar o alimento para casa, você precisa tomar conta da sua casa. Mulher, você tem um papel importantíssimo dentro do casamento, um papel fundamental de conselheira, de amorosa, de trazer luz para dentro da sua casa, de educar os seus filhos junto com o seu marido, mas é sua responsabilidade. Organizar a sua casa para que as coisas, administrar, né, a sua casa, para que o Senhor seja glorificado na missão que Ele entregou para vocês dois. Talvez a sua pergunta, então a mulher é que deve suprir as necessidades do homem e o homem nisso tudo não supre as necessidades da mulher? Então vamos lá para a nossa Bíblia, né? Vamos lá, 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 3, diz assim: o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Veja que quando se trata sobre papéis dentro de casa, o Senhor trata isso no âmbito de governo, no âmbito de administrar, no âmbito de servir ao Senhor. Ele fala sobre isso, ele não fala sobre que o homem domina a mulher. Quando ele fala sobre os dois, entre os dois, a palavra fala que homens devem suprir a mulher e a mulher deve suprir o homem, porque eles são um só. Eu preciso amar o meu marido como eu me amo e o meu marido precisa me amar como ele ama a ele mesmo. Nós somos um só corpo agora. Então vamos lá, biblicamente falando, ok? Não sou eu que falo, não é a minha experiência, não é isso que importa, ok? O que importa é o que a Bíblia fala. E o que a Bíblia fala que é o foco da mulher casada, o objetivo, o que nós devemos buscar enquanto mulheres casadas de forma primeira, ok? Isso não quer dizer que a tua vida vai se resumir só nisso, mas de forma responsabilidade, né? De forma primária. O que nós mulheres casadas devemos buscar? Está lá em Tito, no capítulo 2, veja o que diz a partir do versículo 3. Fala assim: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Veja que nós só ensinamos aquilo que vivemos, né? Isso é uma prática básica, né? Se ele está falando, você deve ensinar isso quer dizer que você deve viver isso e também ensinar mulheres mais jovens a fazer isso também. E continua falando: devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza e trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissa ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Então veja que antes de ensinar, nós temos que ser isso. Essa deve ser a nossa busca primária. Amar os nossos filhos, nos buscar, por mais difícil e às vezes que seja dentro de casa, a nos submetermos ao nosso marido. Ah, Larissa, mas meu marido não ama o Senhor. Como é que eu vou me submeter a ele, né? Talvez você pergunte. E aqui é muito importante a gente separar as coisas, né? Nós vamos falar um pouquinho pra frente. Muito importante a gente separar aqui. Porque muitas vezes nós estamos lidando com maridos que simplesmente não fazem do jeito que você gostaria que fizesse. Ah, eu não gosto do jeito dele, eu não concordo com o jeito dele e eu não vou me submeter a ele. Aí, enfim, né, a palavra é quem te corrige. Agora, tem que separar, talvez, o meu marido me exige coisas que vão contra a palavra do Senhor. Aí é outra história, ok? Então vamos aprender a separar isso, sermos maduras nisso, porque, por exemplo, falando da minha casa, teve várias e várias situações que eu não concordava com o meu marido, não gostaria que fosse assim, né? Coisas, eu vou te dar um exemplo prático, né? Por exemplo, ele assumia outras igrejas, né? Abria igrejas Onda Dura em outros lugares, em outras cidades, e ele tinha que despender de tempo, de investimento, do nosso dinheiro para ir até lá, para fazer acontecer, e eu ficava muitas vezes sozinha em casa. Então, naquela época, eu era muito imatura, né? Eu não tava nem aí para isso, para igreja lá. Então,
Naquela época eu olhava para essa situação e falava assim, eu não concordo com você, eu não vou me submeter a você, eu não tenho que concordar com você. Veja, por causa da minha imaturidade eu poderia ter acabado com tudo, mas eu li a palavra e eu me submeti a isso. Hoje, isso tudo faz sentido. O Senhor estava colocando para ele essa missão e eu tinha que auxiliá-lo nessa missão. Então veja que não tem a ver com gostos pessoais, eu não me submeto apenas àquilo que me convém, mas sim a palavra fala que ele vai ter a palavra final. Você pode argumentar, você pode colocar, conversar, mas é ele quem deve liderar e governar a sua casa. Isso, quero lembrar você, a Bíblia é quem fala, tá bom? Tá, Larissa, meu marido não é cristão, ele não ama Jesus, enfim, o que eu faço? Primeiro, um parênteses aqui, se você é solteira, saiba que você tem essa oportunidade e a possibilidade de escolher, né? Se você vai casar com alguém que não crê da forma como você crê, você vai ter esses tipos de problema, né? E de sofrimento desnecessário. Você tem a oportunidade de escolher alguém que ame a Jesus e que siga os mesmos caminhos que você, para que seja mais fácil e mais gostoso a vida de casado. Então vamos lá. Olha só o que diz em 1 Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Uau, né? Talvez você fale, não, eu não tenho que me submeter ao meu marido, ele nem serve a Jesus, não obedece a palavra de Deus, então eu posso viver minha vida. Veja, ele fala da mesma forma, ó, da mesma forma vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido, assim mesmo que se ele se recusa a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Meu Deus. Então veja que não muda, né? Pro contexto de marido crente ou não crente, não muda. Ainda assim, a regra básica de convívio e relacionamento que o Senhor estabeleceu para homens e mulheres é que mulheres sujeitem-se aos seus maridos. Claro que numa situação, por exemplo, na minha casa, onde meu marido ama Jesus, onde meu marido me valoriza, valoriza meus filhos, valoriza a nossa casa, ele obedece ao Senhor, ele teme ao Senhor, por isso ele faz isso por mim, porque muitas vezes eu não dou motivos para isso, mas por ele temer ao Senhor e obedecer ao Senhor, ele faz isso, né? Nos ama de uma forma incrível, é mais fácil. E por isso que fica aí né, o alerta para você que é solteiro. Agora, numa situação de uma mulher onde o marido não ame a Jesus, ela vai se submeter da mesma forma. Óbvio que aqui eu quero fazer um parênteses. Nós nos submetemos ao nosso marido, mas os dois se submetem ao Senhor. Ou seja, né, se o seu marido te exige coisas, né, cria um ambiente onde te impossibilita de servir ao Senhor, de amar ao Senhor, te impossibilita de adorar ao Senhor, aí você tem essa abertura bíblica para você não se submeter a ele, aquilo que ele está te pedindo, né, com relação ao Senhor. Então tem que deixar muito claro isso. Você tem essa abertura bíblica porque, por fim, nós nos submetemos ao Senhor, homens e mulheres, né? O Senhor está acima do seu marido num sentido geral. E aquilo que impossibilita de servir ao Senhor, você está aí na liberdade de ter essa abertura para que você possa submeter primeiramente ao Senhor. Ainda falando sobre submissão, o clássico Efésios 5, no capítulo 21, diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Aí vem a parte dos homens. Mulheres, maridos, amem cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a sua vida por ela a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Então veja,
Por que o cenário perfeito para a mulher se submeter é alguém cristão? Porque alguém que é cristão, alguém que ame ao Senhor, que siga os mandamentos do Senhor, ele vai amar a sua esposa da mesma forma como Cristo amou a igreja. E qual é a forma que Cristo amou a igreja? Simplesmente dando toda a sua vida, né? Morrendo por ela. Então, homens que servem a Jesus, que temem ao Senhor, vão amar as suas esposas da mesma forma como Cristo ama a igreja. E aí, é claro que vai se tornar muito mais fácil uma mulher submeter a esse homem. Porque imagina, qual mulher não vai se submeter a um homem que valorize ela, que mime ela, que é apaixonado por ela, que ouve ela. Então, se torna muito mais fácil. Homens amem suas esposas, como Cristo amou a igreja, mulheres se sujeitem a seus maridos. Agora eu quero chamar aqui para nos apresentar aí de forma prática a minha amiga Ana Elizabeth, esposa do pastor Heron. Eles lideram a Onda Dura lá em Curitiba. Então vem, Ana, conta aí um pouquinho como é na sua vida. Oi gente, meu nome é Ana, eu tenho 28 anos e eu sou casada há quase 7 anos, 6 para 7 anos. Sou pastora aqui na Onda Dura Curitiba. Eu e o Heron, meu marido, nós fomos enviados para cá há mais ou menos uns 3 anos para cuidar da igreja aqui, para pastorear os irmãos aqui que já se reuniam antes. E, enfim, antes de mais nada, queria falar que eu amo muito ser casada. E, enfim, ninguém me mandou falar isso, ninguém me pediu para falar isso. Eu falo porque eu acredito que muitas vezes as mulheres na nossa sociedade atual são desencorajadas com relação ao casamento, né, pensando que a vida delas acabou depois de casarem. E pelo contrário, eu acredito que se a gente olhar para a visão de Deus a respeito do casamento, a forma como Deus conduz as coisas, né, numa união de propósitos, de viver uma harmonia, viver uma família, isso tem tudo para ser 100% feliz. É claro que todas essas questões dependem muito das nossas escolhas, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, né? Não depende simplesmente da escolha com quem a gente vai casar, mas das nossas próprias escolhas internas como mulher, né? E olhando para minha trajetória, para como foi meu casamento até aqui, quando eu conheci o Heron, ele já tinha a missão, o chamado dele muito bem definido. E eu ainda não tinha essa clareza, não tinha essa certeza, né? Eu trabalhava fora, trabalhava com uma profissão que não é a minha atualmente. E a partir dos anos, com os anos, né, conforme foi passando, a gente foi alinhando isso. Só que antes mesmo da gente ter profissões conectadas e a gente estar junto nisso, a gente já tinha muito bem definida a nossa missão em Cristo, né? Eu não acredito que a minha missão mudou de solteira para casada. Acho que ela foi transformada. Eu acredito muito nisso, porque não tem como a gente pensar que eu sou uma pessoa completamente diferente hoje, como se eu tivesse deletado quem era Ana solteira e quem é Ana casada. Acredito muito que eu me transformei, né? Foi aperfeiçoado, foi transformado mesmo essa missão para que eu pudesse me unir, né, dentro do meu casamento e a gente continuar a viver a missão que Deus separou para nós. E ao longo desse processo eu percebi que eu precisei alinhar, né, os meus sonhos, os meus planos, aquilo que eu era para aquilo que eu ia ser, né, como uma mulher casada dentro do meu casamento. Antes mesmo de eu casar, né, como solteira, eu tinha muitos sonhos, muitos planos, e olhando hoje para trás eu percebo que vários deles não foram, né, concretizados, mas eu não olho para trás com frustração nem nada. Eu percebo que aqueles eram os meus sonhos, mas que Deus tinha sonhos muito maiores e muito melhores para mim, né? Quando eu tinha lá por volta de 18 anos, eu tinha muita intenção de casar mais tarde, né, de casar com a idade mais ou menos que eu tô hoje, ou um pouquinho menos. E ao contrário disso, eu acabei conhecendo o Heron. A gente se casou quando eu tinha 21 anos, para mim bem jovem, né, antes de eu concluir algumas coisas que eu pensava para mim, como intercâmbio e essas coisas, mas acabou que a gente juntos conseguiu concretizar propósitos de Deus para nós dois de uma forma muito mais aperfeiçoada, e eu acredito, tenho essa convicção hoje, essa certeza muito mais agradável aos olhos de Deus, né, que honra muito mais a Deus. Então a gente precisou alinhar essas questões, aquilo que a gente acreditava, aquilo que a gente sonhava, o que a gente intencionava como família, não só até agora, mas para os próximos anos também. E nisso meu coração foi se convertendo ao coração dele e o coração dele se convertendo ao meu. Nós juntos fomos nos aliançando para que a gente pudesse se tornar quem a gente é hoje. Então, com essa história e com o meu depoimento, a experiência da minha vida, eu não quero aqui dar um padrão de vida ou te inspirar a usar a minha própria história como uma meta de vida.
vida. Porque eu tenho vários amigos, vários conhecidos, e no ministério também a gente acaba conhecendo muita gente que, enfim, namorou por muito tempo e o casamento depois não deu certo, ou que namorou pouco e deu certo. As histórias são diferentes, né? Eu não tenho a intenção de padronizar isso e falar, olha, siga esse caminho, esses passos que vai dar certo. Mas eu quero te inspirar, né, a viver uma vida feliz dentro do seu casamento, que a minha história sirva como uma inspiração para você, tanto você que não é casada ainda, como você que já é casada, né? Enfim, eu creio muito que Deus pode sim transformar casamentos, que Ele transforma aquilo que aparentemente é maldição em bênção, né? Mas, enfim, que vocês possam estar firmadas naquilo que Deus tem para vocês, na vontade dEle para vocês, e não naquilo que vocês correram atrás, né? Eu olho para trás e eu vejo que, como eu falei, né, eu não estava buscando casamento, a minha ideia era casar bem mais para frente, mas acabou que Deus fez esse encontro, né? Eu não acredito em acaso, mas acredito em propósito, né? Deus uniu o meu coração ao coração do Heron e hoje a gente pode viver a missão do casamento juntos. É isso, tamo junto, Deus abençoe vocês. Muito bom, né, gente? Eu ouvi alguém assim tão apaixonado por isso, e realmente eu amo essa fase de casado, eu amo viver isso, sou apaixonada por isso. Agora eu quero responder algumas perguntas que talvez ficaram aí na sua mente. Tá, Larissa, então mulher ela não pode sonhar, por exemplo, sonhar, nossa, crescer, querer crescer em várias áreas? Claro que sim, ela pode sonhar. Se o marido, às vezes o marido não vai participar especificamente desse sonho, né? Mas ele vai consentir, ele vai dizer, vai lá, amor, né? Como acontece diversas vezes o meu marido comigo. Tem coisa que ele não vai participar, mas ele fala, isso é muito legal pra você, amor. Vai lá, vai fazer, eu tô junto contigo. Pode deixar que eu fique com as crianças pra que você possa fazer isso. Enfim, você pode continuar sonhando. Graças a Deus por isso, né? Profissionalmente, a mulher ela não pode liderar? Pode, isso, o governo do homem, né, que o Senhor traz é para a igreja e para a casa, né? Mas profissionalmente, cresça, desenvolva, seja uma mulher muito poderosa, né? Que nós possamos ver mulheres fortes por aí, cresça profissionalmente, estude, se forme, né? Ame isso, desde que isso não roube o espaço de educar os seus filhos, de amar a sua casa, o seu marido e administrar o seu lar, né? Mulheres, nós precisamos converter o nosso coração ao marido. Converter, de virar o nosso coração, digamos assim, né? Entregar o nosso coração para o nosso marido e o nosso marido, ele converte o coração dele à esposa, né? E isso é a forma mais saudável de se tornar um só, onde os meus sonhos sejam realizar os sonhos do meu marido e onde os sonhos do meu marido sejam realizar os meus sonhos. Então, nós estamos um voltado para o outro, né? Isso é um casamento saudável. E aí, por último, eu quero dizer, mulher, se você sofre algum tipo de violência doméstica, abuso doméstico, óbvio, denuncie, né? Você não pode ficar parada. Nós, como igreja, estamos aqui para ajudar a acolher mulheres que passam por isso. Esse é um ensino bíblico e por causa da deturpação da humanidade, do pecado do homem, do pecado da mulher, então muitas vezes existem contextos muito difíceis por aí, né? Hoje o meu objetivo era trazer qual é o contexto saudável do casamento, o contexto bíblico do casamento. E eu posso falar sobre isso, porque nós aqui na nossa casa vivemos isso. O meu marido teme ao Senhor, e por ele temer ao Senhor, ele me valoriza, ele me ama como esposa. E com isso, eu, como esposa, é fácil me submeter a esse marido, é gostoso submeter a aquilo que ele está governando a nossa casa. Então, esse é o ambiente saudável, é isso que a Bíblia diz, né? Por isso que os homens devem buscar ao Senhor, que os homens devem ser crentes na palavra, confiantes no Senhor. E aí, para a mulher se torna muito mais fácil, né? Então, nós vemos que esse é um contexto bíblico de casamento. É isso que nós, mulheres, devemos buscar. E por último, casar sempre vai ser difícil. Eu vejo mulheres me procurando no início do casamento e falando assim, Lari, eu acho que eu casei errado, porque é muito difícil. Gente, casamento sempre vai ser difícil. São duas culturas se chocando o tempo todo. Até que isso amadureça, até que a gente abra a mão do nosso orgulho, até que a gente aprenda a conversar, aprenda a falar, não seja mulheres gritonas, não seja homens mandões, né? Até que as coisas entrem no eixo, né? Demora.
exige maturidade, assim por diante. Então, gente, dificuldade no casamento não é sinal de que você casou errado, né? Porque se fosse assim, enfim, ninguém continuaria casado, né? Nós somos dois pecadores que se juntam, né? Então, o que vai dar certo? Não vai para dar certo. Mas em Deus, confiando no Senhor, seu marido buscando ao Senhor, você administrando a sua casa debaixo da liderança do seu marido, vocês juntos vão construindo isso e tudo vai passar, né? Vocês vão se tornar maduros. Início do casamento é sempre mais difícil, mas na esperança de que se vocês estão temendo ao Senhor, obedecendo a palavra, isso vai passar e vocês vão ser um casal muito, muito feliz, abençoado pelo Senhor. Tá bom? Eu espero que tenha gostado, né? Eu espero que tenha instruído vocês. Esse vídeo realmente fica mais longo, porque a ideia é instrução, não é um vídeo comercial, enfim, que eu vou fazer várias coisinhas super rápidas e vocês vão falar, uhul! Não, é instrução para quem precisa ser instruído na palavra, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.